Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Olha, esse microfone tá bom, né? Tô até me ouvindo. A gente não dá conta, né? Glória a Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 66. Isso, Salmo 66, verso 10. Quem achou diz amém. Amém. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste a um lugar espaçoso. Amém? Amém. Amados, às vezes a gente precisa passar por provas. A gente precisa ser purificado como a prata. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor é presente. E eu quero pedir a Ti, vem e fala ao nosso coração, ministra sobre nossas vidas nesta manhã, Senhor. Ó Espírito Santo, tem liberdade. Aquieta o nosso coração, abre, Senhor, nossos ouvidos, a nossa mente para recebermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem, fazendo uma pergunta. O que você acha que você precisa remover da sua vida? Vou repetir. O que você acha que você precisa remover da sua vida? Guarda aí a pergunta. Daqui a pouco a gente volta nela. Tá? Sabe, amados, remover ou tirar algo da nossa vida, principalmente se está nos oferecendo algum benefício ou está nos trazendo alguma alegria, dói. Não é fácil. E às vezes Deus vem e nos acrisola. E às vezes a gente fica bravo, né? Mas por que está acontecendo isso? A gente não consegue entender o agir de Deus. Ou às vezes por medo de perder, por sentimento de posse, ou simplesmente por um conforto. Porque às vezes nós somos beneficiados, estamos sendo abençoados, né? Achamos que estamos sendo abençoados. E a gente se agarra, se apega às situações, à circunstância e a pessoas. Mais uma vez, principalmente se a gente imagina que a gente está ganhando alguma vantagem com isso. Às vezes pode ser assim, você está perto de uma pessoa e fica ali passando por uma situação porque você está visando uma promoção. Ou porque você está achando que você está tendo algum benefício. Mas e quando essa situação é tirada de você? Como fica teu coração? Diante de Deus, como que nós reagimos quando situações são removidas da nossa vida? Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes, quando algo precisa ser retirado das nossas vidas, essa remoção vai trazer um certo desconforto, vai trazer dor. E a gente, na maioria das vezes, não consegue
discernir por que tanta dor, por que tanto desconforto. Por que, Senhor? Por que eu estou tendo que passar por isso? Porém, nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar uma verdade preciosa. A gente precisa entender que depois que essa situação, essa questão, essa circunstância ou essa pessoa é tirada, porque tem que sair, abre um horizonte na nossa vida. Abre um caminho novo. Abre uma situação nova. Amados, isso é muito importante a gente entender. Porque quando a gente é capaz de discernir que é Deus que está trabalhando, a gente começa a perceber que as coisas vão se iluminando. A gente vai entendendo por que tanta dor, por que tanto sacrifício, por que tantas situações. Sabe, ver situações que a gente acha ou achávamos que para nós é vantajosa e de repente é tirada, a gente precisa buscar em Deus entender. Às vezes pode ser uma demissão repentina. Dói, né? Dói. Por que, Deus? Às vezes pode ser uma enfermidade. Paulo orou várias vezes ao Senhor e o espinho não foi tirado. Mas a graça do Senhor era para ser multiforme na vida dele. E sabe, amados, a Bíblia tem inúmeras histórias de pessoas que nos esclarecem um pouco acerca disso. Situações que são exemplo para nós. Quer ver um exemplo bem simples? A mulher de Ló. A mulher de Ló, ela traz para mim e para você um ensino tremendo. Deus vem e fala para Ló: saiam, não olhe para trás. Por que ela desobedeceu? Ela achou que Deus estava brincando? O que aconteceu com ela? Ela foi paralisada. Porque ela estava presa às situações que estavam ficando para trás. E aí sabe o que aconteceu? Ela perdeu o futuro. Eu sei, você pode me dizer assim, mas Chico, às vezes a gente precisa olhar para trás, rever, ver situações, ver circunstâncias, dar alguma, entendida, para a gente melhorar. Amém, mas a gente não pode ficar preso as situações e circunstâncias que Deus quer que nós sejamos libertos. Amém. Tudo aquilo que nos paralisa, nos escraviza, nessa manhã, Deus quer nos libertar. Amém. Creia nisso. Creia nisso. Sabe por quê? Se você fica preso no passado, você fica como num looping. Sabe o que é looping? Fica assim, numa espiral. E volta sempre para aquela mesma situação. Não entendi. Não, looping é assim. Correndo atrás do rabo. Mas vocês percebem uma coisa interessante, Guilherme? Que o looping, essa espiral, você volta sempre para uma situação pior. Nunca para uma situação melhor. Porque ele está te puxando para baixo. A gente fica preso, agarrando naquilo que Deus quer nos acrisolar. Deus quer nos purificar. Deus quer nos limpar. A gente precisa estar preparados para lidar com a dor da perda, da separação, ou daquilo que precisa ficar para trás. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe, amados, tem coisas ou pessoas que precisam ser tiradas da nossa vida.
Com muita tristeza eu digo isso. Mas preciso. Eu sei que a dinâmica da vida, ela traz coisas boas, coisas maravilhosas, mas também traz um monte de porcaria. Um monte de coisas que nos escravizam e nos tiram do propósito de Deus para nós. E eu queria citar alguns exemplos para que a gente pudesse aprender. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque parece muitas vezes que são coisas lícitas, mas essas coisas nos aprisionam. E eu queria citar 2 exemplos de homens de Deus. O primeiro exemplo que eu queria citar é Abrão, pai da fé. Vocês conhecem Terã? Terã era o pai de Abrão. Terã tinha 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Certo? Fazer um pouquinho de escola bíblica dominical. Amém, glória a Deus. Né? Harã se casou, teve um filho. Esse filho se chamava Ló. Mas Harã morreu rápido. Terã deixa Naor em Ur e vai com Abrão, Sarai e Ló em direção a Canaã. Amém? Estamos juntos? Conhecem a história? Só que eles pararam e ficaram um tempo em Harã. E ali Terã morreu. E agora ficou só Abrão, Ló e Sarai. Aí vem a palavra do Senhor e diz o quê? Sai, né? Da tua parentela, da tua terra. Mas espera um pouquinho. Abrão era de Harã? Era? De onde era Abrão? Vamos ler? Eu acho que os irmãos estão tendo um pouco de dificuldade aí. Gênesis 12. Se você quiser acompanhar um pouquinho a morte de Tera, está no capítulo 11. Mas eu quero ler a partir do 12. E não foi pouco tempo que eles ficaram em Harã. Ficou bastante tempo. Então Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Puxa vida, quem não quer uma bênção dessa? Hã? Quem não quer? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas tem um porém. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Era para Abraão levar Ló? Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui é o primeiro erro que muitos cometem. Abrão não estava em Ur, estava em Harã. E para Deus era a terra dele.
E era uma terra que ele precisava sair. Só, imagina, 75 anos. Sem filhos. Sem descendência. Eu fico tentando imaginar por que Abraão levou Ló. E algumas coisas, essa madrugada eu estava até pensando muito nisso, né? Vamos pensar, sou um cara rico, sou abençoado, o Senhor vai me abençoar muito, mas para quem que eu vou deixar tudo isso? Para Eliezer, meu servo? Não. Vou deixar para Ló, meu sobrinho, tem meu sangue. Não é algo lícito? Seja sincero. Não é algo natural, a gente não pensaria assim, mas não é o jeito que Deus pensou. É honrável, né? É digno, né? Louvável, mas Deus não pensou assim. Deus falou para ele: sai da tua parentela, sai. Não é isso? Foi uma ordem clara. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Sabe, um dos maiores problemas nossos, amados, é que Deus vem e nos dá uma palavra clara, legítima, cristalina, mas a gente quer interpretar. A gente quer interpretar. A nossa versão, né? É. A gente quer interpretar. Mas Deus está falando claramente: sai. Como eu disse, Harã era a terra onde ele estava. E o Senhor não queria ele ali. Tinha um lugar específico. Mas ele estava preso. E eu, ainda pensando sobre essa questão de Ló, né? Pensa bem, Ló era órfão. Seu pai, Harã, tinha morrido. Também tinha esse peso de Abrão. Como que eu vou deixar meu sobrinho, né? Aqui nessa terra, que não é a nossa terra, né? Uma terra estranha, sem parentes ali. E aí, Abrão se compadeceu de Ló e desobedeceu ao Senhor. E aqui, amado, eu vejo a grande questão que trouxe tanto malefício para Abrão. Foi a desobediência de uma ordem clara do Senhor. O Senhor já tinha dito para ele: Abrão, essa é a hora de Ló sair da tua vida. E eu creio que nessa manhã Deus está falando: o que precisa sair da tua vida? O que você está insistindo em carregar? Chico, e a desobediência de Abraão trouxe consequências para todo Israel durante séculos, né? Porque por ter levado Ló, as filhas de Ló depois aprontaram aquilo e os seus filhos foram os Moabitas e os Amonitas. As duas nações que mais foram perseguidoras de Israel. Exatamente. Um errinho, né? Aos olhos dele. Mas a gente vai chegar lá. Calma que tem mais. Amados, presta atenção. Apenas uma desobediência, uma única vez, faz um estrago. Não só, como o Guilherme falou, para a vida de Abrão, mas para toda a nação. Lembra de qual foi a bênção do Senhor? Abençoarei todos aqueles que você abençoar e amaldiçoarei. É sério isso, amados. É sério. Às vezes a gente pensa como Abrão. E a gente fica assim,
pensando, né? Como eu falei, não quero deixar minha herança para Eliezer. Não quero isso. Mas e se Deus está mandando deixar? Sabe, a minha impressão é que Abraão ficou preso nisso. Mais uma vez, a herança, as coisas dessa vida prendeu um servo do Senhor. Diante de uma tão grande assim, clara manifestação da presença do Senhor. Eu te abençoarei, não a tua herança. E se, como o Guilherme falou, se você prestar atenção, toda a situação da presença de Ló na vida de Abraão só causou dor de cabeça para Abraão. Só despesa, ele só perdeu. Só perdeu. Sabe, e aí eu fico pensando o seguinte: quando Deus quer remover algo das nossas vidas, às quais a gente está muito apegado, e fica naquele pensamento assim, mas como eu vou viver sem isso? O que eu vou fazer se eu não tiver isso? Dói. Eu sei que dói. Mas o Espírito Santo está falando, é o melhor. Abraão não conseguiu se separar de Ló. E aqui eu queria dizer algo para você. Tirando a fortuna que Ló acumulou, Ló não acrescentou nada na vida de Abraão. Eu queria ter tempo para a gente ler junto aqui, mas a gente não vai ter tempo. Leia. É assustador. Ló só causou problema. Acumulou riquezas, mas só trouxe dor de cabeça para Abraão. Se você meditar no texto, você vai ver quantos problemas poderiam ter sido evitados. Mas Abraão quis pagar o preço. E a promessa de Deus só se cumpre na vida de Abraão, quando ele se toca, porque foram tantos problemas, em cima de problemas, que chega uma hora e ele fala assim, vamos fazer o seguinte, você tem o seu gado, os seus pastores, vamos separar. Escolhe, ainda olha só, hein? Abraão chega para ele e fala, Ló, escolhe. Para onde você quer ir? Agora olha para mim. Para onde Ló quis ir? Para uma terra onde havia homens maus. Ele podia ter chegado e falado assim, não, meu tio, você escolhe primeiro. Não. Ele quis escolher, porque ele quis ir para onde o mundo estava, as coisas do mundo, porque lá tinha os caras. Aí se você ler Gênesis 13, precisou haver a separação. Abraão teve que passar por essa dor da separação, mas aí no versículo... Olha o versículo 13 do capítulo 13. Ló escolheu uma terra onde os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa foi a escolha de Ló. Aí no versículo 14, olha para mim. Abraão separou de Ló? Amém? Separou ou não? Separou, amados? Não, separou ou não? Tem que ser sim ou não? Sim. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha
desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Amados, a bênção de Deus se cumpre quando a gente finalmente obedece. Sem atalho, sem fugir, mas a gente encara. A gente precisa se desfazer daquilo que nos prende, que nos amarra, tudo aquilo que está fora da vontade de Deus para a nossa vida. Amados, não dá para insistir em servir ao Senhor meio a meio, em cima do muro. Não tem como. O texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, as coisas acontecem. A bênção do Senhor é real. Sabe por que Deus não fez antes? Pô, Deus é mau. Ô Chico, Deus é mau, ele tinha problema com Ló. Não é isso. Deus tem problema com a nossa desobediência. E às vezes a nossa desobediência se incorpora em pessoas, em situações, em circunstâncias. E Deus não pôde fazer antes na vida de Abraão, porque Abraão estava aprisionado a um sentimento que o escravizava e o impedia de haver o agir de Deus na vida dele. E sabe, queridos, tem sentimentos, tem questões, tem ações que nos impedem de ver o agir de Deus na nossa vida. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando no teu coração que você precisa se libertar, do que você precisa retirar da sua vida. Eu não sei, mas Ele sabe. E a minha oração é que você fique com clareza. Amém. Sabe, eu não estou falando aqui que você precisa abandonar pessoas, familiares, porque se você prestar atenção no texto, alguns aí se exclamaram, né? Abraão continuou cuidando de Ló, mas do jeito certo. Esse é o X da questão. Nós precisamos ser uma bênção na vida das pessoas do jeito certo. Não do nosso jeito, mas do jeito que o Senhor quer nos usar. Do jeito que o Senhor quer ministrar a sua graça dele através de nós. Amém, queridos? Mas tem uma outra. Entenderam? Tem um outro personagem. Esse personagem se chama Jonas. Todo mundo conhece Jonas? Todos conhecem mesmo? Posso tentar encurtar o tema, então? O texto? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão e eu explico melhor, tá? Como que estava o barco onde Jonas estava? Estava aquele... tempestade terrível. Ah, então não estava boa a navegação? Não? O barco estava para afundar? Mas o problema era o mar? Não, para Jonas. Interessante que os próprios, os integrantes acabam... Não é comum, né? Você pensar no problema numa pessoa, né? Numa situação daquela. Mas eles falam, cara, quem que é que... Luiz Henrique, tem uns detalhes aqui que é impressionante. E eu queria convidar você para você deixar o Espírito Santo
abrir os seus olhos para você prestar atenção nos detalhes. Jonas era para estar no barco? Não. Era para ele estar ali? Ele é culpado de estar ali? Sem dúvida. Não. Alguém vendeu a passagem para ele. Presta atenção nos detalhes. Presta atenção, o Espírito Santo fala. Presta atenção nos detalhes. Será que você não tem vendido bilhete para Jonas entrar na tua vida? Ele comprou, foi vendido um bilhete. O capitão do navio vendeu a passagem. O capitão do navio queria lucro. Quem não quer lucro? Se alguém aqui falar que não, então vai se tratar que tem alguma coisa errada. Jonas está ali porque foi vendido uma passagem. Só que o capitão do navio não sabe que ele é um desobediente. Não sabe que ele é um cara que está brincando com o Deus Todo-Poderoso. Olha para mim. Você é filho do Deus Todo-Poderoso? Amém. Para de brincar com o Senhor. Para de brincar com o Senhor. Porque depois as coisas não dão certo, a gente vem cheio de mimimi e fala assim, mas Deus não está me abençoando, as coisas não estão dando certo. Para de ser desobediente. Jonas, um desobediente, o capitão não tem bola de cristal. Ele não sabia que Jonas era um incircunciso, um desobediente. Alguém que estava brincando com o Senhor. Da mesma forma, amados, às vezes a gente abre a porta da nossa casa e entram pessoas que também são desobedientes. Pessoas que também estão brincando com o Senhor. E a gente está... estamos brincando. Maravilha. Olha que legal. Olha que vida feliz. Muitas vezes, quando a gente pensa somente no ganho, no benefício, a gente não presta atenção no que está entrando na nossa vida. Quanto custa para alguém entrar na sua casa? Você já se fez essa pergunta? Quanto custa? Qual é o preço do ingresso para fazer parte da sua vida? Por causa da entrada de Jonas neste navio, o capitão pagou um preço alto. O capitão não era um profeta. O capitão não desobedeceu a Deus. Ele não cometeu nenhum pecado. Como eu falei, era lícito ele vender a passagem. Mas ele permitiu que alguém trouxesse para o seu barco maldição. Você tem discernido quem está fazendo parte do seu dia a dia? Amados, para um pouquinho. Olha para mim aqui. Eu não estou falando de Jonas. Essa mensagem não é de Jonas. Essa mensagem é do capitão do navio. Porque esse homem que estava querendo ter muito lucro, qual foi a primeira coisa que começou a acontecer com ele? Ele começou a ter que jogar fora a carga. Carga valiosa. Carga que ia dar muito mais lucro que uma passagem.
Agora, ele precisava perder a carga? O problema era a carga? O problema era Jonas. Mas ele perde toda a carga. E muitas vezes, eu e você perdemos aquilo que nós não precisamos perder. Porque nós não tiramos aquilo que precisa ser tirado da nossa vida. Eu vou repetir, amados, presta atenção. Muitas vezes, eu e você perdemos aquilo que a gente não precisa perder. Porque nós não tiramos aquilo que precisa ser tirado da nossa vida. Isso é grave. Ah, mas eu não quero mudar meu temperamento. Deus me fez assim. Ah, eu sou iracundo. Essa é a minha virtude. Lembre-se, Deus está vendo. Eu fico imaginando Deus. Ah, eu sou iracundo, eu sou assim. Deus olha e fala, tá bom. Não, mas eu não consigo perdoar. Eu não vou perdoar. Deus olha e... Ou, eu não quero mudar. Aí o Senhor fala, tá certo. Você sabe por que Jonas saiu do barco? Alguém sabe dizer? Ele assumiu. Porque ele assumiu que ele tinha. Ele era o problema. Mas presta atenção no texto. O capitão procurou. Porque ele já tinha jogado toda a carga. Tem alguma coisa extra aqui, Tinha jogado toda a carga. Versículo 6. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Aqui ninguém tinha cogitado jogar Jonas fora do navio. Mas ele procurou, ele discerniu, ele foi atrás, ele entrou lá no fundo do porão. Porque Jonas estava escondido lá no fundo do porão. O que está escondido aí no fundo desse porão da tua vida? Hoje em dia é droga. Está aí, Maria. O que está escondido? O capitão, ele estava procurando, estava lá buscando. A sua intenção era aliviar o navio, era salvar, já tinha perdido toda a carga. Será que ele ia perder o navio também? Pensa bem como esse homem estava. Aí ele chega no porão, no escurinho lá, e acha o cidadão dormindo gostoso. Todas as minhas coisas indo por, perdendo tudo. E o problema estava lá dormindo, sossegadamente. Amados, é assim que as coisas acontecem. A gente está se descabelando. E o problema, a situação está de boa. Céu de brigadeiro. Sabe, amados? Aquilo que está no oculto, que está destruindo, que está nos atacando, está desfeito agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga a luz. Creia nisso. O Senhor quer nos curar nesta manhã. Tudo que está no porão da nossa alma, que está lá nos deprimindo, nos deixando mal, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Pode estar escondido no porão da nossa alma, quietinho lá, sem incomodar ninguém. Sabe, sem perceber, está lá construindo um pensamento errado, uma postura que destrói relacionamentos,
uma reação que ofende pessoas. Se tem uma coisa que eu não consigo entender, é porque um cristão é iracundo. Porque o Senhor Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A alegria aformoseia o rosto. A alegria do Senhor. Amém. Mas quando o capitão começa a procurar, ele encontra o problema. E a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7-8. Isso é promessa do Senhor Jesus. Amados, creia, porque quando a gente começa a buscar, as coisas começam a vir à luz, as situações vão começar a aparecer. Só que ainda continua um problema. Ele achou, levou Jonas ao convés. Só que aí o que aconteceu? É interessante, Luiz Henrique, eu pensando nisso, né? Eles levaram e lançaram sortes. Sobre quem caiu as sortes? Por que eles não jogaram Jonas? Eles ainda insistiram. Queriam saber por que ele tinha feito, né? Sim, mas o texto diz no versículo 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Amados, às vezes você está buscando, você está procurando, Deus fala, Deus mostra, é isso aqui, mas a gente está insistindo em carregar aquilo que Deus está mandando tirar. Ou não? Eles insistiram. E o mar ficou mais bravo. Mais bravo. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou vendo muita semelhança aqui entre Abrão e o capitão do navio. Prestou atenção ou não? Vou repetir. Eu estou vendo muita semelhança aqui entre Abrão e o capitão do navio. Ainda insistiu em carregar algo que Deus tinha mandado desfazer, lançar fora, tirar. Muito louco. Que é uma atitude, vamos dizer assim, cruel, né? Você pegar uma pessoa, imagina o mar, você pegar a pessoa, joga ele lá. O peso da pessoa, mas é um aprendizado muito bom, porque às vezes a gente acha aquilo que Deus quer, às vezes não é o nível de justiça, né? É a justiça de Deus, né? Não é o nosso nível de justiça. É muito louco. Porque muitas vezes, amados, a gente fica também com esse mesmo sentimento. Pô, eu vou jogar o cara no mar, ele vai morrer. Pô, eu tô com esse sentimento há tantos anos, eu tô carregando, tá tão bonitinho. Todo mundo me conhece como o Chico iracundo. Por que eu vou tirar isso da minha vida? Amados, Deus não quer. Deus não quer. Como eu falei, o foco dessa mensagem não é Jonas, é o capitão. E você sabe por que tudo isso estava acontecendo, amados? Porque ele é alguém que ele insistiu em carregar alguém que não devia fazer parte da sua vida. Desobediência. E agora ele vai ter que carregar esse peso. Ele vai ter que pegar Jonas e jogar na mar.
muitas vezes, eu e você precisamos pagar esse preço. E eu sei como isso dói, como isso nos pesa. A gente tem que pegar e jogar fora situações, circunstâncias. Aí o texto diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Prefira ser inocente, mas obedece ao Senhor. E levaram a Jonas e o lançaram no mar. Imediatamente cessou o mar e sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Você percebe? Deus cuidou de Jonas. Deus cuidou de Ló. Chico, mas no 12 também é interessante que Jonas reconhece que ele era o mal, né? Você vê, ele aqui é tarde, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, assim, é importante nesse momento, eu vejo que Deus começou a preparar aqui para ele o peixe para cuidar dele, né? Porque ele entendeu que ele era o mal, né? Ali, que ele pecou contra o Senhor, ele foi desobediente. No versículo 7, Cleito, já mostrou, quando tiraram sorte, já mostrou que era ele o problema. Isso aqui, o 12, já é um reflexo de um tratamento de Deus na vida dele. Só que, como eu falei, nessa manhã eu não estou falando de Jonas. Eu quero falar do capitão do navio. Porque eu e você somos capitão do nosso navio. Amém. Qual é o Jonas? Olha para quem está ao teu lado. Dá uma olhadinha. Faz uma pergunta. Qual é o Jonas que precisa ser tirado da tua vida? Qual é o Jonas que precisa ser lançado ao mar? Amém? Amém. E eu queria concluir. Amados, eu sei que algumas coisas precisam ser removidas. Algumas coisas precisam ser retiradas da nossa vida. Rápido. Para ontem. A gente precisa respeitar o mover de Deus em nós. Amém. Quando Deus começa a mexer, amados, a gente precisa se humilhar, Orar mais. orar, se prostrar. Como eu falei no começo, tirar coisas que estão agarradas, arraigadas, não é fácil. Mas você sabe aquilo que está aí e precisa ser tirado. Você sabe. Não sou eu que vou falar. Você sabe. Eu sei o que precisa ser tirado da minha vida. E eu queria dizer que nessa manhã, Deus quer tirar. Deus quer remover. Sabe aquelas coisas pequenininhas, mas que insistem em fazer parte da nossa rotina. Mentirinha, falta de perdão, não se arrepender. Olha, eu não consigo entender um discípulo de Cristo, a dificuldade que tem de pedir perdão.
Eu creio que o perdão tinha que ser algo tão, assim, tão claro. Errei, me perdoa. Não, mas a maior dificuldade hoje é se pedir perdão. É o Jonas que está agarrado. Não, eu sou... É o orgulho em pessoa. Eu não vou me rebaixar e pedir perdão. Sai fora, Jonas. Sai de mim. O que nós precisamos remover da nossa vida? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, Tu conheces cada um de nós aqui pelo nome. A Tua palavra diz que o Senhor nos formou, o Senhor nos gerou. E o Senhor sabe tudo aquilo que está fora da normalidade. Ou tudo aquilo que muitas vezes insiste estar em nós, que não era para estar. E eu quero pedir a Ti nesta manhã, Senhor, com humildade, com simplicidade, Senhor. Porque, Pai, eu Te louvo por essa palavra. Como essa palavra tem falado no meu coração, Senhor. Obrigado porque essas madrugadas o Senhor tem me mostrado muitas coisas que eu preciso tirar. Obrigado porque o Senhor tem me ajudado a remover. E eu quero pedir que o Senhor ajude meus irmãos. Que cada um possa ter consciência daquilo que precisa ser retirado. Senhor, não é possível. Não é possível que essas situações vão insistir e permanecer em nós. Quando a Tua palavra traz luz, Pai, as trevas são dissipadas, Pai. E eu quero clamar em nome de Jesus, Pai, que todas as trevas sejam dissipadas, Pai. Que tudo aquilo que está no oculto venha à luz, Pai. Seja revelado, Senhor. E a gente seja livre, seja liberto. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esta manhã, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que a gente possa lançar fora, Pai, tudo aquilo que precisa ser lançado fora, Pai. Em nome de Jesus.